Boa tarde a você, todos os seus ouvintes, internautas, telenautas. Acredito, Peterson, que estamos diante de uma situação totalmente diferenciada. Será que nós vamos ter aí segundo turno? Eu digo segundo turno para eleição de vice-prefeito. Quem já ouviu falar nisso? Mas é o que se assenta, pelo menos politicamente aqui, nas rodas de conversa e na imprensa, né? Haja visto que tivemos aí discussão de vereador, né, o vereador Aldeone Abrantes, totalmente descontente quando o então médico doutor Zé Célio anunciou praticamente a sua candidatura a vice. Então a briga, diria eu, que não está mais nas pré-candidaturas a prefeito, que de um modo, falando em natural, de um modo natural, já vemos aí descontando o médico doutor Gilberto, o Gilbertão, e o advogado doutor Helder, que aí, ao que se vê, são, sim, os pré-candidatos e serão. Ainda que seja cedo, mas é o que estão os candidatos, pré-candidatos que estão se despontando. Então, eu diria que, naturalmente, aí sim, falando de candidatos, pré-candidatos naturais, esses aí são os que se apontam como pré-candidatos a prefeito. Mas voltando ao assunto, e a questão dos vices, será que teremos uma eleição para vice? Ora, sempre os vices são escolhidos no último dia, digamos aí, no apagar das luzes, né, na convenção. Então, se cogitava antigamente as figuras dos vices, só que não dada a sua devida importância, não tanta importância, mas a devida importância que é um bom ou uma boa vice. A disputa, diria eu, está bem acirrada. Eu acho aí que, trazendo no meio a meio, a eleição para prefeito de Souza está bem acirrada nos dois campos. E jamais, quem diria, temos essa história de disputa entre vices. Como digo, né, façam suas apostas. E aí, quanto aos pré-candidatos a prefeito, embora muita disputa, terreno a ser palmilhado, muito ladrilho a ser pavimentado, mas é o que se vê, é o que se aponta os dois pré-candidatos. Quanto aos vices, repito, façam suas apostas. Falando em vice aqui, inclusive quando Zé Célio anunciou que conversou com... ele disse que confirmou que conversou com o prefeito Fábio Tairone, ficou acordado, deu aquele moído com Aldeone e lá vai, mas Aldeone também calou, né? Ninguém vê mais Aldeone, nem os vereadores também falam não. Parece que o prefeito Fábio Tairone conseguiu colocar um pano quente lá, ou um pano frio, né, para esfriar a coisa lá, a cabeça lá de todo mundo. Só, a bem da verdade, depois daquela muvuca que inclusive se instaurou na Câmara de Vereadores, creio eu que o prefeito pode ter chamado o feito à ordem. Mas o que se observa, e aí não tem se tornado apenas conversa de bastidor, é que a vaga de vice aí foi oferecida a mais de 2 ou 3 pessoas. Mas o que não se esperava era que isso fosse reverberado publicamente para que causasse toda essa celeuma. Acredito, sim, que faltou habilidade aí do médico Zé Célio, já chegando, como diria o vereador Aldeone, chegando e sentando à janela, sem escutar aí os que já estavam com sua vaga prometida. E não seria só o Zé Célio como Aldeone, se conversa pelos bastidores que há outros e outras foram ofertadas a vaga. Na verdade, ainda que se aponte na situação pré-candidato a prefeito, e ainda um ou outro comenta-se lá pelos bastidores, em alguns grupos
de WhatsApp que não é o pré-candidato, não será o pré-candidato Helder, será o candidato a prefeito. Não vou meter o dedo aqui na ferida de ninguém, mas é o que a gente escuta. A verdade, ela de certa forma chega. Então, a definição, assim pelo menos, por enquanto, na situação, o pré-candidato é o Helder Carvalho, mas já se falou em Lindolfo Pires, já se falou aí num outro nome que não convém dizer até agora porque não foi confirmado, no vice, que inclusive foi cogitado aí o filho de Lindolfo, o engenheiro, enfim, está uma coisa, está uma situação que ninguém sabe onde vai parar. Quanto à oposição, creio que há até então uma definição do médico, o Gilberto Gomes Sarmento, e de forma muito tranquila, as conversas com quem será o vice. Né? Quem vai indicar, ou quem até agora nós não temos de forma mais, até porque corre por fora aí algumas pretensões das quais prefiro eu, até que seja autorizado pelos mesmos, aqui falar. Mas já existem algumas conversas. Do contrário da situação, a oposição em silêncio se mantém nas suas negociações, coerente de se fazer política, para que não se jogue nomes na rua e aí queime na largada.